Olá, turma, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do ensino remoto emergencial e hoje, ainda na aula 14, no tema Geometria Analítica, vamos continuar o estudo de retas. A gente viu na aula passada que uma reta pode ser determinada por essa equação aqui, ó, y igual a mx mais n, em que m é a tangente da inclinação que a reta forma com o eixo x e n é exatamente o ponto no eixo das ordenadas, ou seja, no eixo y, em que essa reta corta o eixo y. Então, a gente tem essa equação aqui, que é a equação reduzida, a gente viu isso na aula 12. Na aula 13, a gente viu como que é a equação geral de uma reta, que é dada por ax mais by mais c. Vimos também como que a gente sai dessa equação e chega na equação reduzida da reta, tá joia? Então, na aula de hoje, a gente vai ver duas coisas sobre reta. Primeiro, a intersecção de retas, né? Aí a gente vai ver a intersecção de retas. Duas retas, elas sempre vão se intersectar duas retas concorrentes, sempre vão intersectar em algum ponto. A gente vai querer descobrir qual ponto é esse. Vamos ver a condição para que essas duas retas sejam paralelas. A gente vai ver que a inclinação que elas fazem com o eixo x tem que ser a mesma, né? Tem que ser o mesmo ângulo aqui. E vamos ver quando duas retas são perpendiculares. Qual a condição que a gente tem quando uma reta forma 90 graus com outra reta, tá bom? Contando essas informações aqui, vamos começar aqui, ó. Intersecção de retas. Bom, dado duas retas concorrentes, R e S, sempre existirá um ponto P de x e y que pertence a ambas. Ou seja, a gente tem duas retas, vai existir um ponto que pertence a ambas. Já vamos ver um exemplo aqui, ó. Encontre o ponto de intersecção das retas R, 2x mais 5 menos 3 igual a 0 e S, x menos y mais 2 igual a 0. Notem que isso aqui está igual a 0, o y não está isolado, então o que a gente tem aqui, tanto para R quanto para S, é a equação geral da reta. Para construir essas retas aqui, para achar o ponto de intersecção entre essas duas retas, a gente não precisa construir o gráfico, mas vamos ver só como que a gente faria um gráfico para essas duas retas aqui. Como que a gente consegue representar essas duas retas no plano cartesiano. Para a gente plotar essas duas retas, para a gente traçar essas duas retas, a gente precisava definir, no mínimo, dois pontos. Se a gente tem dois pontos, a gente consegue obter essa reta. Então, vamos começar com R. R é igual a 2x mais 5y menos 3 igual a 0. E S é igual a x menos y mais 2 igual a 0. Vamos começar aqui, ó. No caso da reta R, se x for igual a 0, quanto vai ser y? Então, a gente pega e substitui o x por 0 aqui nessa equação. Então, 2 vezes 0, 0 mais 5y menos 3 igual a 0. Então, vamos isolar o y aqui. Y vai ser igual a 3, né? 5y igual a 3, y vai ser igual a 3 sobre 5. Então, aqui a gente já tem um ponto. O ponto de x igual a 0 e y igual a 3 quintos, né? Quando x igual a 0, y igual a 3 quintos. Agora, e se for o contrário? E se a gente fazer o y igual a 0? O que a gente vai ter? Então, vai ser 2 vezes x mais 5 vezes y, que é 0, menos 3, igual a 0. Então, isso aqui vai dar 0. A gente vai ter 2x menos 3 igual a 0. 2x é igual a 3, x é igual a 3 sobre 2. Então, aqui a gente já tem um ponto. Lembrando da ordem, né? A gente tem que colocar sempre o x primeiro, 3 sobre 2. E o y é 0. Então, quando o x for 3 sobre 2, o y vai ser igual a 0. A gente sempre faz assim para obter esses dois pontos. Então, a gente já tem dois pontos da reta R, conseguimos traçar a primeira reta no plano cartesiano. E a segunda aqui agora? Vamos lá.
x menos y mais 2 igual a zero. X for igual a zero, a gente vai ter o quê? Menos y mais 2 igual a zero. Então, y igual a 2. Então, o primeiro ponto nosso vai ser 0 para x e 2 para y. Agora, se y for igual a zero, a gente vai ter o quê? X mais 2 igual a zero. Então, x vai ser igual a menos 2. Então, quando x for menos 2, o nosso y vai ser zero. Então, aqui também temos dois pontos para a reta S. Temos esse ponto da reta S e temos esses dois pontos da reta R. E se a gente for traçar essas duas retas, a gente vai ter exatamente esse desenho aqui, ó, né? Quando x for igual a zero, y é igual a 3 sobre 5. X igual a zero, y igual a 3 sobre 5. Quando o y é igual a zero, o x é igual a 3 sobre 2. Então, y igual a zero, x igual a 3 sobre 2. Então, quando x for 3 sobre 2, y igual a zero. Quando x for zero, y 3 sobre 5. Traçamos a reta R. E agora a reta S, quando x for igual a zero, y for igual a 2. X igual a zero, y igual a 2. Quando y for igual a zero, x foi igual a menos 2. Então, x foi igual a menos 2 e y igual a zero, né? X menos 2, y zero. Então, a gente, por esses dois pontos, traçamos a reta S. Por esses dois pontos, traçamos a reta R. Tá joia? Então, a gente quer determinar esse ponto I aqui. Estou mostrando para vocês o meu rascunho da aula. E a gente vai fazer agora como que obtém esse ponto I da reta. O que a gente faz? Ó, nós temos, isso aqui foi só para fazer esse desenho, né? Nós temos aqui a equação de R e a equação de S. Então, vou colocar essas duas retas alinhadas. Ó, x menos y mais 2 igual a zero. O que a gente tem aqui? Um sistema com duas equações. Como é que a gente resolve um sistema com duas equações? Podemos aqui somar uma equação com outra a fim de cancelar uma variável, ou podemos isolar uma e substituir na outra equação. Eu prefiro fazer aqui, nesse caso, assim, ó. Vou fazer aqui, ó, vou repetir a primeira equação, mais 5y menos 3 igual a zero, e vou multiplicar a segunda equação por 5. Então, eu vou ter 5x menos 5y mais 10 igual a zero. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou somar essas duas equações. Então, eu tenho 7x, aqui vai ser 0y, né? 5y menos 5y, mais 7. Isso igual a zero. 7x igual a menos 7, né? Tá mais 7 aqui, vai passar para cá, menos 7. X vai ser igual a menos 7 sobre 7, x igual a menos 1. X igual a menos 1 é o primeiro ponto. Agora, já encontramos o valor de x, o que a gente vai pegar? Vai escolher uma das duas equações e substituir esse valor. Vou pegar essa aqui, que está mais fácil, ó. Mais 2 igual a zero. Vou pegar essa segunda equação. Então, ó, x é igual a menos 1. Então, eu tenho menos 1 menos y mais 2 igual a zero. Menos y, menos 1 mais 2, mais 1, igual a zero. Menos y igual a, passa para cá, menos 1, y é igual a 1. Então, vamos voltar lá no desenho que eu já tinha feito. Olha só, quando x for menos 1, o y vai ser igual a 1. Então, o ponto de intersecção dessa reta é exatamente esse. O que a gente fez? Pegamos essas duas equações apenas e obtivemos, pegamos essas duas equações aqui de duas incógnitas e obtivemos os valores que são comuns para x e para y. Ou seja, esses dois pontos pertencem a essa reta e
esse ponto, né, o ponto com essa coordenada, o ponto P de x igual a menos 1 e y igual a 1, vai pertencer à reta R e vai pertencer à reta S. Se você conferir, o que você pode fazer? Pegar isso aqui e substituir aqui, ó. 2 vezes menos 1 mais 5 vezes 1 menos 3. Isso tem que ser igual a zero. Vamos ver. 2 vezes menos 1, menos 2. Com menos 3, menos 5. Aqui mais 5. Igual a zero. Ou seja, esse ponto pertence a essa reta. E aqui, a mesma coisa, ó. Menos 1 mais 2 igual a zero. Menos 1, menos 2, com mais 2 igual a zero. Então, esse ponto também pertence a essa reta. Joia? Agora a questão vai ser a seguinte. E se essas duas retas não forem paralelas e forem concorrentes? O que acontece? Que condição que a gente vai ter? Ó, duas retas são paralelas quando os coeficientes angulares são iguais. Então, duas retas são concorrentes quando elas se cortam e têm um ponto em comum. Agora, nas retas paralelas, elas não vão ter um ponto em comum. No entanto, notem, essas duas retas aqui, ó, elas possuem a mesma inclinação com o eixo x. Se elas possuem a mesma inclinação com o eixo x, vamos ver a primeira reta aqui, reta R1. Ela é escrita como y igual a m1 mais m1x mais n1. N1 é o ponto que essa reta corta o eixo das coordenadas. E é R2, y igual a m2x mais n2. N2 é o ponto que essa reta corta o eixo das ordenadas. M2 e M1, como que a gente obtém o M1? M1 é igual a tangente de θ. E como que a gente obtém M2? M2 é igual a tangente de θ. O θ dessa reta é igual ao θ dessa reta, ou seja, temos a mesma inclinação aqui. Logo, M1 vai ser igual a M2. Então, quando o coeficiente angular dessas duas retas forem iguais, quer dizer que elas são paralelas. A única coisa que vai diferir, que vai fazer a diferença entre elas, é o ponto que elas cortam o eixo das ordenadas, ou o eixo y. Tá, beleza? Então vamos para um exemplo aqui. Determine a posição relativa entre as retas de equação R igual a y menos R, y igual a 2x menos 1 e S, 6x menos 3y menos 8 igual a zero. Tá, como que a gente resolve esse problema? As retas aqui na nossa explicação, elas estão de forma reduzida. Então, sempre para determinar se elas são paralelas, a gente vai olhar o coeficiente angular. E é interessante que a gente olhe essa equação na forma reduzida. Então, como que a gente vai fazer? Aqui, a equação da reta R já está de forma reduzida. A equação da reta S não está de forma reduzida ainda. Então, vamos reduzir essa equação. Então, S, 6x menos 3y menos 8 igual a zero. Como que a gente vai reduzir essa equação? Vai passar ela da forma geral para a forma reduzida. Vamos isolar o y. Então, aqui a gente vai ter 6x menos 8 igual a, está negativo, vai passar positivo, 3y. O 3 está multiplicando, ele vai passar dividindo toda a equação. Então, 6x menos 8 vai ser igual a y. Aqui, ó, vai ser tudo dividido por 3. Passei o 3 para cá dividindo. O que a gente pode fazer aqui? Vou começar com y. Y vai ser igual a 6x sobre 3 menos 8 sobre 3. Aqui eu posso simplificar, ó. Y vai ser igual a 6 dividido por 3, 2. 2x menos 8 terços. Bom, e a reta, isso aqui é a reta S. A nossa reta R, ela é igual a 2x, y igual a 2x menos 1. Então, o nosso coeficiente angular aqui, ó, o nosso M1 é 2 e o nosso M2 também é 2. O nosso coeficiente angular aqui é igual. Então, M1 é igual a M2. Logo, portanto, R é paralela a S. Tá vendo? Elas têm o coeficiente angular
iguais. O que vai diferir entre elas? O que é diferente? A diferença é que essa vai cortar o eixo y no ponto menos 1, na coordenada menos 1, e essa vai cortar o eixo y na coordenada menos 8 sobre 3. E por último, que eu gostaria de mostrar nessa aula 14 é a perpendicularidade, a condição que temos quando duas retas concorrentes, oblíquas ao eixo x, são perpendiculares. Duas retas oblíquas ao eixo x, a reta R, que vai ser igual a y igual a m1x mais n1, e S, y igual a m2x mais n2, serão perpendiculares quando? Elas serão perpendiculares quando a gente pega o coeficiente angular de y e o coeficiente angular quando a gente pega o coeficiente angular de S e o coeficiente angular de R e multiplica esses dois, o resultado dessa multiplicação tem que ser igual a menos 1. Ou seja, a tangente da inclinação dessa reta vezes a tangente da inclinação dessa reta tem que ser igual a menos 1. Vamos ver um exemplo aqui. Verifique se as retas R, 3x mais 5y menos 7 igual a 0 e S, 10x menos 6y mais 1 igual a 0 são perpendiculares. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é colocar essas retas de forma reduzida. Então a gente tem aqui para a reta R, 3x mais 5y menos 7 igual a 0. Então como que a gente vai fazer aqui para colocar na forma reduzida? 5y vai ser igual a menos 3x mais 7. Passei para cá assim. Então aqui, y vai ser igual a menos 3x mais 7 dividido por 5. Y vai ser igual a menos 3x sobre 5 mais 7 sobre 5. E a reta S, vamos colocar ela também na forma reduzida. 10x menos 6y mais 1 igual a 0. Vamos isolar o y aqui, menos 6y vai ser igual a, vou passar tudo para cá, menos 10x, menos 1, vou multiplicar tudo por menos 1, 6y vai ser igual a 10x mais 1, vou dividir tudo por 6, 10x mais 1 dividido por 6, y vai ser igual a 10x sobre 6 mais 1 sobre 6. Bom, aqui agora a gente já tem os coeficientes angulares dessas retas. O que a gente vai fazer? Vai fazer a multiplicação desses dois coeficientes. Menos 3 sobre 5 vezes 10 sobre 6. Vamos simplificar aqui. 3 por 6, aqui vai dar 1, aqui vai dar 2. 5 por 10, aqui vai dar 1, aqui vai dar 2. E aí sobrou aqui 2 por 2, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1. Então, esse resultado é o quê? Menos 1. Se é igual a menos 1, eu posso dizer que a reta R e S são perpendiculares. Então, a gente denota perpendiculares assim, R perpendicular, um ângulo de 90 graus, com S. Beleza? Então, agora é só vocês praticarem um pouquinho dessas coisas, como identificar, e a parte de retas foi concluída com sucesso. Um abraço a todos e até a próxima aula.